E o tema da nossa lição hoje é origem e propósito da família, que tem como objetivo aprender que a origem da família está em Deus, saber qual é o propósito de Deus para a nossa família, o valor da família na sociedade, no aspecto da transformação da sociedade, não é? E refletir essa vocação mesmo que Deus nos deu nesse sentido, né? Entender esse plano e vivermos esse plano de Deus na nossa família. E para conversar sobre família, sobre o plano de Deus, a gente não pode deixar de falar do Criador, de falar da criação, que é expressa, né, de forma clara e plena no livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis é o livro da origem, né, do princípio de tudo, né? E a gente vê ali, desde os primeiros capítulos ali, toda a obra da criação, né, como tudo foi formado, né, como nós saímos da realidade de caos para uma realidade de vida, de uma vida equilibrada e organizada. E nos capítulos iniciais ali, nós vamos ver sobre a formação do Jardim do Éden, a criação das árvores frutíferas, da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, qual o homem não deveria participar dela, né? E a partir daí, então, Deus, naquilo que eu vou chamar de coroa da sua criação, ele cria o homem, né? Do pó da terra e sopra sobre as suas narinas, né? O fôlego de vida, e depois do homem, né? Da costela do homem, ele forma a mulher e ela chama, né, de Eva. E por isso a história, então, ela discorre em função dessa realidade, né? Dessa primeira família, desse primeiro núcleo familiar que é formado, né? E, portanto, Gênesis nos faz conhecer mesmo, né? Tudo aquilo que o plano de Deus para a nossa vida, o seu poder e a sua criatividade, né? Ao trazer à existência todas as coisas. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 2, do verso 8 até o verso 25. Se você puder pegar a sua Bíblia aí, para você acompanhar essa leitura, seria ótimo. Gênesis capítulo 8, nós vamos ler, perdão, capítulo 2, do verso 8 até o verso 25. E diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore de jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Versículo 18. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe a Adão para que o nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e estando este adormecido, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher,
estavam nus e não se envergonhavam. Deus, ele criou, e como a gente pode ler aqui, o primeiro casal, né, foi criado dando origem à primeira família, o primeiro grupo social que nós pertencemos, onde nós encontramos e assimilamos modos de pensar, modos de sentir, de agir, que são pré-estabelecidos pelo próprio Deus. Na verdade, é na família que nós temos essa satisfação das nossas necessidades e aprendemos a viver em sociedade. Né? Tudo começa na família, tudo começa nessa vivência, não é, saudável, salutar da família, onde Deus, como criador dessa instituição, é também aquele que nos dá tudo aquilo que precisamos, né, para vivermos de forma saudável, de forma que o nome do Senhor seja glorificado na nossa casa. Mas a questão é que ao longo do tempo, o homem, né, a humanidade de uma forma geral, ela tem desconsiderado a vontade de Deus. Ela tem desconsiderado e trazido realmente, não trazido, na verdade, valor, né, àquilo que é a família. Né? A família hoje tem se tornado algo fluido, algo que é plural, sabe? Algo que não tem mais o seu valor e a sua importância na sociedade. Né? Hoje a gente vê que a gente passou a considerar, não é, enquanto humanidade, aquilo que é família, aquilo que Deus não considera família. Nós passamos a aceitar mentiras como se fossem verdades dentro das nossas casas. Não é? A gente vive aí hoje um tempo onde as pessoas têm negligenciado as orientações de Deus para uma vida saudável, familiar. Né? E a gente tem aí um número imenso de divórcios e por conta disso, né, a família tem sido monoparental. Né? A gente tem visto muito aí filhos que moram com os pais ou que moram com as mães. Né? E a gente vê então destruindo, enfraquecendo, empobrecendo, fragilizando, na verdade, a nossa sociedade. Não é? E diante desse quadro, o que a gente vai aprender aqui nesse texto que a gente leu de Gênesis capítulo 2, do verso 8 ao verso 25. Né? Tem algumas dicas para a gente, de acordo com o autor da lição aí da revista Diálogo em Ação. A primeira delas é que Deus, ao criar o homem, deu a ele também dignidade. Não é? Uma ideia de trabalho e de vocação. E a gente, lendo o texto, a gente percebeu que mesmo antes de Eva ser criada, né, Adão já era alguém que trabalhava, que cuidava do jardim, né, e ele teve ali a responsabilidade de dar nome a todos os animais. A gente vai ver isso no verso 15 e também no verso 19 e 20. Eu vou reler porque é importante a gente ter essa palavra, a palavra de Deus sempre aquecendo aí o nosso coração e nos fazendo lembrar daquilo que é a verdade dele. Versículo 15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus deu para ele uma missão, Deus deu para ele um propósito, Deus deu para ele ali uma razão de ser, não é? E aí no verso 19 e 20 nós vamos ler: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para que nome lhes daria, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Querido, Deus não deixou, né, quando ele cria Adão, ele não deixou Adão numa situação de alguém que estava desorientado, sem saber o que fazer, né, daquilo que ele deveria dar conta. Ele trouxe uma orientação clara, assim como ele traz uma orientação clara para a nossa caminhada. Assim como Deus é claro conosco a partir da sua palavra e na sua palavra, daquilo que ele espera de nós, como servos, enquanto também instituição que nós somos, como família. Né? E ainda falando sobre essa ideia de dignidade, Deus estabeleceu ali, né, através de duas palavras, de duas ações, aquilo que seriam os canais de comunicação dele conosco, dele com a própria humanidade, dele ali no início com Adão e Eva, que era obediência e fé. Sabe? Uma vez que o propósito é que a família represente o próprio Deus, sendo a sua imagem e semelhança, né? Nesse misto de amizade e amor, nós devemos ao Senhor obediência e fé. Né? Olha o que diz os versos 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore de jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus estabelece uma forma, ele estabelece um caminho aqui. E famílias que seguem as orientações de Deus com fé, queridos, e com obediência, vão manter um relacionamento familiar saudável, vão poder viver aquilo que é a vontade do Pai, conectado com o Pai, e vão revelar, né, as pessoas que estão à sua volta, vão revelar à própria sociedade, né, que há um Deus sobre a vida deles. Há um poder que transcende o poder humano, que nos faz melhores, né, naquilo que é o exercício, né, daquilo que é o papel do marido e o papel da esposa, aquilo que é o papel do filho, daquilo que é a vida comum no lar. Uma segunda coisa que acontece, uma segunda dica, não é, que o autor de Gênesis aqui, capítulo 2, traz para a gente, é a respeito do companheirismo e do respeito. Na verdade, o primeiro casamento ele se dá a partir do dia em que Deus afirma a necessidade de que não era bom que Adão ficasse sozinho, que ele realmente precisava de alguém para compartilhar a vida, sabe, num relacionamento diferente daquele que ele tinha com o próprio Deus. E o verso 18 vai dizer assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então Deus, ele extrai de Adão o material para a criação de Eva, né? Ele extrai ali a costela de Adão e realça o companheirismo, né? Realça a completude e o respeito que deveria haver entre eles. Né? No verso 21, a gente lê essa verdade, né? Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. Não é? E eu queria só abrir aqui um parênteses, porque certo é que o fato de Deus ter criado a mulher depois de Adão não coloca Eva, no caso, numa posição inferior, que é motivo de muito questionamento aí por parte dos adolescentes, né, por parte dos jovens, que por vezes influenciados também por essa questão, esse movimento feminista, né, questionam essa questão de Eva ser inferior, né, a Adão. E se você for lá para o livro, para a carta de Efésios, né, capítulo 5, você vai ver ali que as coisas não são bem assim. Né? No versículo 21, nós vamos ler o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Não é? Então aqui, olha, homem e mulher sem distinção, querido. Um sujeito ao outro, sabe, sem nenhum desnível, sem nenhuma diferença, sem nenhuma inferioridade. Né? Muito pelo contrário, a proposta aqui é uma proposta de cumplicidade, é uma proposta realmente de companheirismo e de respeito. Né? E aí nós temos outros desdobramentos com relação à submissão, mas essa é uma outra conversa. Eu só queria deixar claro, porque tinha sido essa semana mesmo questionado por isso, né? Então, uma outra dica, né, é a questão da intimidade física e relacional. E da gente saber separar isso, né? Entender a importância de ambos aspectos dessa intimidade, mas saber separá-las. O versículo 23, ele descreve aquele momento em que o coração do homem ele vai palpitar mais forte, né? Quando ele vê ali a sua mulher, que era um presente de Deus, sabe? E ele então ele vai dizer: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Né? Esse palpitar mesmo, essa alegria, esse reconhecimento, né? Ali daquilo que era um presente de Deus para a vida dele, né? Que era a mulher, aquela que seria a sua ajudadora idônea, aquela que seria a sua companheira, aquela que onde ele iria gerar e construir ali, né, uma intimidade relacional, uma intimidade física, uma intimidade que era plena, não é isso? E é interessante que, por não haver pecado, não é? Ainda que a existência do pecado não era uma verdade, eles viviam talvez uma intimidade que nenhum de nós consiga viver nos dias de hoje, em função da entrada do pecado no mundo. Havia entre eles uma intimidade, uma transparência, um companheirismo
que excede aquilo que nós conhecemos hoje. Não é? Era aquela intimidade que era física, sim, mas era uma intimidade também no sentido do intelecto, de falar, ou seja, relacional, mas acima de tudo uma intimidade com o próprio Deus. Tanto Eva e Adão tinham o mesmo nível de intimidade com Deus e um com o outro. Não é? Mas na sequência, aí no verso 24 e 25, a gente começa a perceber que na verdade são um desdobramento, né, da exclamação de Adão ao casal, né, que se mistura através e pela intimidade física e pela intimidade relacional. E diz assim o texto: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, mais do que um mero ajuntamento, a família é a união de vidas. A família, ela vivencia toda essa unidade, toda essa intimidade relacional, né, de gente que decide caminhar junto, gerando outras vidas, não é? Na mesma direção, sabe, nessa estrada da nossa existência. E essa compreensão, queridos, ela faz todo sentido para quem recebeu o seu cônjuge dentro da vontade de Deus. Como foi com esse casal, Adão e Eva, ali no Éden, né? Que iniciou o primeiro lar debaixo daquilo que são as orientações do Senhor, né? Debaixo daquilo que é realmente esse cuidado paterno, né? Cheio de amor e propósito, né? Que Deus tem sobre as nossas vidas, e revelou isso, né? Quando criou Adão e Eva, dando a eles propósito, dando a eles significado, ensinando-os como se relacionar com o próprio Deus através da obediência e da fé, e esperando, né, que eles refletissem, né, assim como espera que nós, enquanto família, possamos realmente refletir da glória de Deus, refletir daquilo que é uma vida submissa ao Senhor, uma família que segue a orientação do próprio Pai, né? E cabe aqui ressaltar duas coisas nesse versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, quando Deus está então orientando o homem, né, a deixar o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa. Primeira coisa é que Deus está dando ao homem a garantia de que a instituição, ou seja, a família, no modelo apresentado por ele, vai frutificar e vai multiplicar, né? Todos nós, né, somos fruto dessa primeira família, né, de Adão e Eva. E no segundo momento, que a família é a instituição humana mais importante na face da Terra. Apesar da gente estar vivendo nesse tempo, neste mundo, onde aquilo que não é família aos olhos de Deus tem se tornado família para nós, né, quando a gente está nesse ambiente realmente onde se desconsidera e desvaloriza essa instituição, esse ambiente familiar, né, Deus está dizendo o contrário, que não há nada mais importante, não há nenhuma outra instituição mais importante do que a família, que Ele mesmo criou, e criou com propósito, criou com significado, criou para que pudéssemos realmente resplandecer daquilo que é o próprio Deus. E eu queria deixar algumas coisas aqui para você refletir. Não é? Primeiro porque a família, nos moldes bíblicos, ela contribui para uma sociedade e para uma igreja que seja forte e saudável. A família que obedece ao Senhor, a família que caminha pela fé, a família que assume a palavra de Deus como direção, né, como a revelação de Deus para a caminhada familiar, essa família ela exerce um papel fundamental, que ela torna a sociedade mais forte, ela torna a igreja mais forte, ela passa a ser um instrumento de Deus, ela passa a ser luz em meio a um mundo perdido aí nos seus sofismas. Não é? Ela traz essa clareza. E não tem como a gente passar por esse tema de entender o propósito da família sem questionar a nossa própria família, sem olharmos para a nossa realidade, né? E questionar se a nossa família tem mesmo sido uma família que segue a orientação bíblica, que vive conforme a orientação do Pai. E lembrar também que toda atitude de obediência, ela glorifica a Deus, e que isso tem que ser prioridade na vida familiar, na vivência familiar. Isso tem que ser prioridade no nosso dia a dia. Não é? As pessoas precisam olhar para nós e entender
que a nossa família, aquilo que ela tem de melhor e aquilo que ela tem talvez de diferente, não são coisas nossas, mas são fruto de uma família que vive a vontade de Deus. São frutos de uma família que tem colocado ao longo da caminhada e dos desafios que se apresentam, né, porque toda família enfrenta desafios, mas tem colocado a sua confiança no Senhor. Né? E de forma mais específica agora, né, para os adolescentes, para os jovens aí mais novos, né, é importante que se pense mais na intimidade relacional do que na intimidade física. Não é? E eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Não é? É melhor pensar no casamento antes de namorar. E é melhor que se namore pensando no casamento. Ou seja, que eu priorize a relação, o conhecer o próximo, a saber das características, do caráter do próximo, para entender se essa é mesmo a vontade de Deus para a minha vida. Não é? Porque quando nós pensamos primeiro nas relações físicas, né, por vezes nós nos prendemos e nos aliançamos com pessoas que Deus não desejava que a gente assim fizesse. Não é? Que Deus possa nos abençoar, que essa palavra, né, que esse ensino aqui sobre esse propósito da família, entendendo tudo isso que a gente conversou aqui, realmente nos auxilie, nos inspire a caminhar na nossa vida familiar em obediência e fé no nosso Senhor. E a repensar mesmo, né, a nossa caminhada, as nossas escolhas. Para você que está aí, que é solteiro e sonha com uma família, entenda, não é, que o primeiro passo que você precisa dar realmente é entender que essa é a vontade de Deus, entender que essa pessoa ama a Deus tanto quanto você e conhecê-la, né, nesse aspecto relacional, para assim, depois de casado, você poder desenvolver então a sua intimidade física. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus realmente nos abençoe nesse tempo e que você possa experimentar, né, no seu lar daquilo que é as consequências, os benefícios, né, de viver uma vida em obediência ao Senhor. Um bom restante de manhã para você. Fique na paz.